no mesmo dia e no mesmo lugar que Jesus foi aplaudido e admirado pelas pessoas que estavam ali, em seguida, por causa de uma colocação que ele fez em seu discurso, ele foi hostilizado e tentaram tirar a sua vida. Você conhece essa história? Hoje nós estamos, mais uma vez, dando continuidade a essa nossa jornada de fé, onde todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos esse nosso devocional. Devocional significa dedicação. São 15 minutos que nós nos dedicamos a entender um pouquinho mais da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, mas muitas vezes há trechos e textos aqui que a compreensão é um pouquinho difícil. Não é só você quem tem essa dificuldade, até eu. Mas à medida em que nós estudamos juntos a palavra de Deus, tudo fica mais descomplicado e fácil de entender. Por isso que todos os dias nós estamos aqui ao vivo nesse devocional e fica disponível depois caso você queira assistir. E durante esses dias nós temos falado sobre o Evangelho de Lucas. Inclusive, eu aconselho você, caso você esteja começando hoje aqui o devocional junto com a gente, vai lá no primeiro, faz uma maratona aí, vai assistindo todos, para que você possa entender, porque você vai ver como tudo vai ficar muito mais conectado, muito mais encaixado. Nesses próximos dias nós vamos seguir falando do Evangelho de Lucas e por tempo indeterminado nós estaremos aqui diariamente, começando o dia com Deus. E também daqui a pouquinho um momento de oração. E o devocional de hoje é esse texto bíblico que eu acabei de contar para você, em que Jesus entrou em uma sinagoga e ali ele começa a fazer uma pregação. Quando ele começa a pregar, as pessoas ficaram admiradas com a sua sabedoria. Capítulo 4, no versículo 22, diz: E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Ou seja, Jesus falou palavras lindas, bonitas, profundas, que tocaram na alma, no mais profundo de quem estava ali, daquele grupo religioso que estava ali. Então todo mundo ficou maravilhado. Meu Deus, esse é um homem de Deus, as palavras dele tocam na nossa alma, olha, esse aí a gente pode confiar. Isso aconteceu com Jesus. Só que, em seguida, Jesus fez uma colocação inesperada. Jesus vai falar sobre 2 milagres que aconteceram no Antigo Testamento. Jesus citou o Antigo Testamento em várias ocasiões e aqui é uma delas. Ele vai falar de 2 milagres que aconteceram. Quais foram esses 2 milagres? Ele vai dizer assim, você pode ler aqui no versículo 25, Jesus disse: Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou. Lembra que durante 3 anos e meio não houve chuva, o povo passou muita fome. Então Jesus está dizendo, olha, naquele tempo em que o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, haviam muitas viúvas. Porém, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então, olha o texto bíblico que Jesus vai citar. Ele disse assim, vocês lembram que na época do profeta Elias, muitas pessoas passaram fome e necessidade? Lembram? Nós lembramos então. Mas lembra de uma coisa, o profeta foi até uma viúva, que era estrangeira, não era ali de Israel. Ela era de Sarepta de Sidom, estrangeira. E vocês lembram, aí ele vai citar o segundo milagre, vocês lembram também que na época do profeta Eliseu haviam muitos leprosos, o que não faltavam eram leprosos, mas Deus curou um único leproso naquela época, que foi Naamã, que também era estrangeiro. Jesus disse aqui, 27, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado. Eles eram leprosos, eles continuaram leprosos, eles morreram leprosos. Mas teve um, Naamã, o estrangeiro,
que esse foi curado. Pronto, isso bastou. Versículo 28 diz: e todos na sinagoga, lembra que eles estavam admirados, maravilhados, falando bem de Jesus? Acabou. Quando ele fez esse comentário, acabou. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o alto do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Jesus foi de 8 a 80 aqui muito rápido. As pessoas queriam tirar a vida dele agora, porque ele fez esse comentário. Aí você lê isso aqui, olha a importância desse devocional em que nós estamos juntos aqui. Você lê isso aqui, você não entende. Você fala, ué, mas não entendi. Estava todo mundo apoiando, incentivando, falando de Jesus. Aí agora, simplesmente porque Jesus falou da viúva de Sarepta, que ela foi socorrida por Deus, e falou de Naamã, e todo mundo ficou com ódio dele. Eu não entendi isso. Aí eu vou te explicar. Os 2 milagres que Jesus cita aqui aconteceram na vida de estrangeiros. E o povo de Israel, que sim, realmente, o povo de Israel foi o povo escolhido, o povo da primeira aliança, eles tinham uma visão de que Deus só podia trabalhar no meio deles, de que Deus só podia agir no meio deles, Deus só podia operar milagres no meio deles, afinal de contas, eles eram os escolhidos. Eles se consideravam superiores aos outros. Eles se consideravam mais espirituais, mais merecedores do que os outros. E quando Jesus diz que haviam muitas viúvas que morreram de fome, mesmo pertencendo ao povo de Israel, mas Deus se lembrou de uma estrangeira, de alguém de fora. Haviam muitos leprosos em Israel e não foram curados, mas Deus se lembrou de um estrangeiro, Naamã, o sírio. Sírio, né? Quando Jesus fala isso, aquilo toca profundamente no orgulho deles. E por isso que eles têm essa reação. Porque eles se consideravam mais espirituais do que os outros, mais merecedores, mais próximos de Deus do que os outros. E aí é o que o Espírito Santo fala com a gente hoje. Cuidado com esse tipo de pensamento, com essa arrogância espiritual. Eu sempre procuro manter os meus pés no chão e eu não procuro ter esse tipo de pensamento, nunca procurei e não tenho. De pensar que Deus só me ouve, ou de vir aqui agora e falar para você assim, olha gente, Deus só vai falar com você a partir de hoje pela minha boca. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu creio que Deus pode falar muitas vezes pela minha boca, mas pode falar pela boca de outras pessoas. E pode falar diretamente com você, inclusive. Ele é Deus. Eu procuro vigiar muito em relação a isso, a não me considerar mais espiritual, mais de Deus do que outras pessoas. Porque, eu faço muito trabalho social, então agora por causa disso eu vou olhar para outros que não fazem e eu vou achar que eu sou melhor do que os outros. Se eu entrar por esse caminho, toda grandeza, toda bondade que havia nessas obras sociais se desmancha. Se por causa disso eu me considerar melhor do que os outros. Porque eu tenho um conhecimento maior. Quantas vezes eu já ouvi até de pastores que, e até hoje, pastores que me escrevem, que mandam mensagem para mim, pregadores, missionários, pessoas muitas vezes, e a maioria delas até mais velha do que eu, e diz, né, esses dias estavam perguntando, pastor, por que o senhor não faz um curso aí só para pregadores? Porque a gente quer aprender, a gente consegue entender o que o senhor está falando. Eu fico feliz com isso. Mas isso não significa que eu sou mais de Deus do que aquele pastor ali, do que aquele pregador, do que você que está me assistindo agora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nós não podemos alimentar esse tipo de ideia. Você não pode olhar para ninguém e se considerar mais de Deus do que os outros. Não é isso que o Espírito Santo espera de nós. Não é isso que Deus espera de nós. Se você recebeu dons, talentos, habilidades, sabe o que você tem que fazer? Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque eu consigo ler a Bíblia e entender. Agradeça.
porque eu oro pelas pessoas e elas são curadas, elas têm resposta. Agradeça, que maravilha, se alegre, é motivo de alegria. Você tem que se alegrar por isso e agradecer. Mas, ao olhar uma outra pessoa que não recebeu esse mesmo dom, olhe para ela com olhos de misericórdia e não com olhos de superioridade. Porque aqueles homens, eles achavam o seguinte: Deus é propriedade nossa, Deus só se move no nosso meio. E aí Jesus veio desbancar aquilo dizendo, olha, aquela viúva que foi socorrida, ela era estrangeira, ela não conhecia escritura, ela não era da terra. Deus olhou para uma mulher que provavelmente tinha ídolos, que provavelmente tinha comportamentos que chocavam com os ensinamentos das escrituras. Mas Deus viu a necessidade dela, Deus viu o coração dela e Deus falou, eu vou até ela. E foi. E quem pode impedir Deus disso? Naamã também, e aí isso não é uma teoria, isso a Bíblia fala, Naamã, ele cultuava outros deuses. Mas Deus, por alguma razão, olhou para ele e falou, eu vou fazer com que esse homem seja tocado, eu vou criar uma situação e eu quero curar esse homem. Mas ele era idólatra. Mas quem pode impedir o agir de Deus? Me diga, quem pode impedir? Quem pode dizer assim, não, Deus só pode agir com aquela. Não, essa aqui Deus não pode agir. Quem pode dizer isso? Deus só pode usar esse aqui também, esse aqui pode, e esse aqui. Não, esse aqui Deus não pode usar esse aqui, por causa do passado dele. Quem pode falar isso? Foi isso que Jesus quis dizer para aqueles homens. Deus não apoia, Deus não incentiva a idolatria ou a conduta errada de quem quer que seja. Tanto que ele nos convida ao arrependimento, à mudança. Mas muitas vezes Deus vai buscar pessoas que estão perdidas completamente. Aliás, Jesus veio para essas pessoas. Por isso, cuidado para você não desprezar alguém. E mal sabe você que Deus já tem um plano na vida daquela pessoa que hoje você olha assim, de atravessado. E mal sabe você que Deus tem um plano na vida daquela pessoa. Não alimente esse tipo de orgulho, de arrogância, espiritualmente falando. Nós vamos orar agora. Como é bom começar o dia na presença de Deus. Vamos orar. E coloque um lembrete, coloque um reloginho para despertar todos os dias, 6 da manhã. Não dá para assistir 6 da manhã, escolhe outro horário, mas todos os dias. Vamos começar o dia conectados com Deus. Meio-dia o pastor Felipe vai estar fazendo a oração e 6 da tarde eu estou também fazendo a oração. Um lembrete importante, lá nos grupos do WhatsApp, a nossa equipe não entra em contato com ninguém, tá? Aconteceu alguma coisa, pastor Guilherme? Não aconteceu nada, mas é só para deixar registrado aqui, a nossa equipe não entra em contato com ninguém por motivo nenhum, tá? Caso você queira entrar em contato conosco, por alguma razão, contando um testemunho, pedindo uma oração específica ou alguma questão, você pode entrar neste número que vai aparecer aqui, que é o nosso número oficial. Mas nós não entramos em contato com ninguém. E se você vai apenas deixar nome para oração, não precisa entrar no WhatsApp, tá? Ali é mais para aconselhamento espiritual. Você quer deixar nomes para oração? Escreva aqui nos comentários agora. Pode escrever. Eu me comprometo em orar por todas as pessoas que vão colocar nomes aqui. Vamos orar agora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar este dia nas tuas mãos e queremos pedir que o Senhor nos ajude para que jamais o nosso coração tenha espaço para o orgulho e a arrogância. Nós não queremos nos orgulhar por causa das conquistas materiais, por causa do corpo que temos, da juventude, do vigor, mas nós também não queremos nos orgulhar por causa da nossa espiritualidade. Eu não quero olhar para os outros como se eles fossem pecadores e eu não. Eu conheço a palavra e eles não conhecem. Eu não quero olhar para ninguém assim, meu Deus. Eu fui revelado, eu fui tocado, eu fui salvo e aquelas pessoas não. Eu não quero olhar para ninguém assim, meu Deus, para ninguém. Coloque em mim olhos de misericórdia. Olhos de misericórdia, porque era assim que o Senhor olhava para todos. Ajude-nos a manter um coração limpo. Ajude-nos a manter uma consciência limpa. Ajude-nos, ó Deus,
a olhar para os outros com olhos de bondade. Senhor Jesus, vai à nossa frente no dia de hoje. Se existe algum laço que foi preparado contra nós, isso já está quebrado. Eu oro por cada nome que tem sido colocado aqui. Tem gente que todo dia coloca nome aqui, meu Deus. E o Senhor é minha testemunha fiel de que eu vou ali, nome por nome, pedido por pedido, orar por cada pessoa. E eu faço isso agora, meu Deus. Cada pessoa que pede por um familiar hospitalizado, por um familiar que está viciado, por uma porta de emprego, que pede saúde, que pede para se livrar da depressão. Eu oro pelos depressivos, meu Deus, pelas pessoas cujas vidas perderam o valor, perderam o brilho. Essa pessoa não consegue se alegrar com nada, ela viaja, mas lá onde ela está triste. Ela recebe uma notícia boa, ela se alegra por alguns minutos, em seguida ela já é tomada por uma tristeza. Deus, eu te suplico, vai limpando este coração, esta mente, e vai trazendo paz e alívio, que essa pessoa possa redescobrir o amor, a alegria, a esperança, a vida. Fale para ela, meu Deus, de que há um futuro extraordinário ainda esperando por ela, de que há muitas coisas boas para serem vividas, há muitas promessas para serem realizadas, há muitas almas para serem alcançadas ainda. Mostre para essa pessoa que não acabou, que não é o fim, essa pessoa que já foi usada pelo Senhor, mas hoje, ela que já ajudou tanta gente, é ela que precisa de ajuda. Ajude ela, meu Deus, ajude ela. Eu te suplico isso. Que o nosso dia seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que maravilha. Pode colocar aqui abaixo pedido de oração, comentários também, pode escrever. Eu oro todos os dias por cada comentário que tem sido colocado aqui no vídeo. Mande para alguém que precisa ouvir isso. E todos os dias, 6 da manhã, o devocional. Meio-dia é a oração com o pastor Felipe. E 6 da tarde também é só um momento assim de oração. É diferente desse horário da manhã. Mas participe. Vamos nos envolver com as coisas de Deus mais do que nunca. Deus te abençoe e até amanhã. Acho que nos próximos dias vou voltar a gravar na natureza. É porque o tempo não está colaborando. Sempre de manhãzinha está o sereno, está chuviscando. Mas eu quero estar sempre gravando na natureza assim que for possível, tá bom? Mas isso é o de menos, o que vale é a palavra e a oração que você está recebendo aqui. Deus te abençoe, bom dia.